Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula aí da nossa disciplina de modelos preditivos e séries temporais. O tema da aula de hoje será tratamentos de dados categóricos. Então, o que a gente vai ver nessa aula é como lidar com dados faltantes em atributos que são categóricos e estratégias para codificação desses dados categóricos de forma com que a gente consiga jogá-lo em um modelo preditivo, né? Um modelo preditivo precisa que os dados sejam numéricos, muitas das vezes. Então a gente vai ver algumas estratégias aí para codificar esses dados faltantes. O primeiro ponto aqui, muito similar ao que a gente viu na parte de tratamento de dados numéricos, é como que a gente lida com um dado faltante que é categórico, né? Então, de forma bem similar, né, a gente pode fazer uma estratégia que ela olha somente para o atributo aí que a gente está tentando substituir, que está faltante, só que a gente vai mudar a nossa estratégia agora, né? Médio, mediano não faz muito sentido quando a gente está lidando com dado faltante, de dado categórico. E a primeira estratégia que a gente pode abordar, por exemplo, é substituir pela moda, né? Que é o valor mais frequente que está ali no nosso atributo. Então, aqui no nosso caso, né, de exemplo, no dataset simplificado, vamos supor que a gente tivesse um atributo que falasse a classe social de uma determinada pessoa, né, a renda de uma pessoa, fosse classificado dentro desse conjunto aí de valores, que são categóricos, né, C, A, B, qualquer outro valor. Se a gente fosse substituir pela moda, né, que é o valor mais frequente, ali no caso a gente substituiria o valor que está faltando para a Terezinha com a moda, que é o valor. E a gente poderia também usar uma estratégia que substituir por um valor constante, né? Que é sempre que a gente encontrar um valor faltante, a gente substituir por uma classe X. Então a classe X é uma classe que a gente não sabe qual que é. E a gente vai tentar deixar o nosso modelo aprender a partir dessa classe X, né? E para ver se existe um comportamento que é muito diferente das outras classes que a gente está trabalhando, né? Da forma similar que a gente viu lá para tratamento de dado numérico, a gente pode tratar também a imputação dos dados categóricos, que pode ser de forma multidimensional, né? Que é da mesma forma que a gente viu, a gente constrói um modelo para predizer, né, qual que é o dado que está faltando. Então, só que a diferença aqui no caso, né, do caso do numérico para o dado categórico, é que aqui muitas das vezes a gente vai estar lidando com um problema de classificação, né? Então, se a gente tem um atributo categórico faltante, a gente vai ter que criar um modelo para predizer qual que é a classe que está faltando, né? Então, é muito parecido com o que a gente já viu lá na parte do numérico, né? E de forma bem similar, o scikit-learner ele vai fazer isso para a gente com essas duas classes aí, Simple Imputer e Iterative Imputer, que a gente consegue utilizar para implementar aí essas estratégias para lidar com dado faltante. De forma bem similar, qual que a gente vai escolher? A partir do teste, né? Então, muitas das vezes, utilizar o valor mais frequente de uma classe, né, para a gente substituir, por exemplo, não pode ser a melhor estratégia. Vamos supor que a gente tem classes muito desbalanceadas e vamos supor que, porventura, aquele valor lá seja justamente da classe minoritária, né? A gente vai estar perdendo informação preciosa, né? Já que a gente está com um dado muito desbalanceado e a gente ainda está inferindo que ele vai ser predominantemente da classe majoritária. Isso pode ser um problema para a gente, né? Porque a gente pode estar perdendo muita informação, mas é dado faltante. A gente não tem muito o que fazer, né? E a melhor estratégia a melhor estratégia de todas, né, para a gente tratar dado faltante é tentar coletar mais dados. Não sendo possível isso, a gente parte para os modelos, né? Que é substituir pela média, no caso numérico aqui, substituir pela moda, substituir por um valor constante, ou até mesmo criar um modelo para tentar lidar com esse dado, né? Alguns modelos, em árvores principalmente, eles já conseguem lidar muito bem com dados faltantes, né? Intrinsecamente neles eles já conseguem lidar, mas outros não. Então, e muitas das vezes, criar um modelo para predizer o dado faltante, igual eu mencionei, é tão complexo quanto a própria predição em si, né? Então, é algo que tem que ser ponderado, e igual eu já mencionei para vocês diversas vezes, a gente consegue fazer isso a partir de teste. E outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui para vocês é a codificação de variáveis categóricas, né? A gente precisa, muitas vezes, transformar atributos que são strings, por exemplo, e transformá-los em valores numéricos para que o nosso modelo consiga interpretá-lo, né? Fazer operações matriciais, multiplicar um atributo pelo outro, fazer projeção de um em outro, né? Usá-lo em uma matriz
para fazer regressão, por exemplo. Então, a gente precisa que o nosso atributo seja um número quantificável lá pelo nosso modelo. Então, a gente precisa fazer isso para diversos algoritmos aí que a gente utiliza. E a primeira estratégia, que é o que a gente chama de label encoder, que ela é muito utilizada quando a gente está codificando a nossa variável target, né, a nossa variável y, que é basicamente a gente substitui uma letra, né, uma string, por um número. Então, ali no caso, a gente tem A, B, C e D, a gente substitui 1 por 1, 2, 3, né, respectivamente. Né? Onde tem A, a gente coloca 1, onde tem B, a gente coloca 2, onde tem C, a gente coloca 3. Então, essa é a primeira estratégia, que é o que a gente chama de label encoder. É a mais simples de todas. Qual que é o problema do label encoder? É porque o label encoder aqui, no caso, para o nosso modelo, ele vai dar uma relação que existe uma relação de grandeza de numérica entre elas, né? Então, quando a gente jogar isso num modelo matemático, ele vai interpretar que o 2 é maior do que o 1, que o 3 é maior do que o 2, e assim sucessivamente. Né? E muitas das vezes a gente não quer isso, né? Porque o nosso dado não tem esse comportamento, né? Ele é um dado, por exemplo, somente nominal. E para lidar, agora sim, lidando com dados nominais, né? Onde não existe uma relação de ordem, por exemplo, entre os valores, entre as classes, né? Uma muito comum é utilizar o que a gente chama de one-hot encoder, que a gente gera uma codificação, né, que a gente utiliza o mesmo número, a mesma quantidade de valores distintos da classe que a gente gera o mesmo número de atributos que a gente tem de classe. E o que a gente faz é, na nossa linha, né, no nosso exemplo ali, onde aparece aquele atributo, a gente marca com 1. Né? Então, aqui no caso dessa nossa matriz que a gente acabou de gerar, a primeira codificação, a primeira coluna ali, ela é relativa, por exemplo, à classe A, a segunda do meio é relativa à classe B e a terceira é relativa à classe C. E onde, originalmente, lá no meu atributo, eu tiver aquela classe, eu vou lá e marco com 1. Então, aqui como exemplo, na primeira linha, a gente está marcando com 1 na primeira coluna, porque é relativo ao A. O B, a segunda linha ali, ela tem um valor do B, então a gente está marcando com 1 ali a coluna do meio. E assim sucessivamente. Né? O C vai ser marcado com um A na terceira coluna que a gente acabou de gerar. Então, o que o label encoder faz? Ele gera a mesma quantidade de colunas que a gente tem, vai ser a mesma da quantidade de valores distintos que a gente tem no nosso atributo original. Por que ele é importante? Porque como a gente está sempre marcando sempre com uns, né? Quando a gente subtrai 1 do 0, por exemplo, a distância entre eles, né, vai ser sempre 1. Então, o que isso significa? Né? Que não existe nenhuma relação de grandeza, de superioridade entre eles. Então, é uma estratégia para lidar com um atributo categórico, que é nominal, né? Onde não existe uma relação de grandeza entre os valores. É muito utilizada, o ponto negativo dela é que ela insere diversos atributos. Né? Se a gente tivesse, por exemplo, 100 valores distintos aqui para a nossa coluna original, a gente geraria 100 colunas novas no nosso dataset original. Uma segunda estratégia para lidar com atributo categórico é o que a gente chama de target encoder. O que é o target encoder? Né? É quando ele usa informações da nossa variável target, da nossa variável alvo que a gente quer predizer, para codificar a nossa variável original. Então vamos supor que eu tenho um atributo ali que ele é categórico, né? Ele possui valores A, B e C. A gente tem ali também a nossa coluna aí com o nosso atributo target, que são os valores que a gente quer predizer, e a gente vai usar alguma estratégia para codificar essa variável categórica de forma a trazer alguma informação para a gente que seja numérica e inseri-la na nossa nova atributo que a gente vai gerar, que é um atributo numérico, que tem uma representação ali do nosso variável target. Né? Então, vamos supor que a primeira coisa que a gente faz, o que o target encoder faz, né? Ele vê ali todos os exemplos que pertencem à classe B, por exemplo, vai lá, olha o equivalente dele na nossa variável alvo e usa alguma estratégia de agregação. Pode ser a média, pode ser a mediana, pode ser o percentil, N outras coisas, e ele tira a média da nossa coluna ali, target, nossa coluna alvo, que é o Y, e substitui lá na nossa variável original. Então, onde tem B, ele vai lá na nosso atributo Y, tira a média, tira a mediana, calcula um percentil e substitui, que no caso deu 6.275. Ele vai fazer a mesma coisa ali
para o nosso atributo A, ele vai pegar os dois valores, no caso é menos 1 e 1,5, vai tirar a média disso e vai substituir no valor original. E uma outra forma também, e dando sequência, né, ele vai pegar a mesma coisa para o atributo C e vai calcular a média lá onde que o C aparece lá no meu variável-alvo e vai usar alguma estratégia de agregação para substituir esse valor no nosso dataset original, né? Qual codificação é melhor, né? Qual codificação escolher? A escolha depende de diversos fatores, né? Um dos principais é qual algoritmo que a gente está utilizando. Alguns modelos já lidam bem com variáveis categóricas, né? Algoritmos em árvores, em específicos, eles lidam muito bem com atributos categóricos, né? A gente não precisa fazer nenhuma coisa muito sofisticada, né? Lógico que a gente tem que tratar, mas eles já lidam muito bem com esse tipo de informação, né? Alguns desses algoritmos baseados em árvores. Depende da cardinalidade do nosso problema. Por exemplo, da cardinalidade que eu quero dizer é a quantidade de valores distintos para a minha classe. Como eu mencionei para vocês, como um exemplo aqui, né, a operação de one hot encoder ela vai gerar N atributos no nosso dataset, né? Então, se a gente tiver N valores distintos, vai gerar N atributos. Se esse valor for muito alto, se tiver uma alta cardinalidade, vai inserir diversas colunas muito esparsas, né, cheias de zeros lá no nosso data frame, né, no nosso dataset. Isso pode ser ruim, né, porque pode ser difícil da gente fazer a operação matemática, o algoritmo pode ter uma convergência piorada. Às vezes é melhor, quando tem uma cardinalidade muito alta, às vezes partir para o target encoder, por exemplo. Mas aí tem que ser, igual eu mencionei para vocês, tem que ser testado. O target encoder, por sua vez, ele tem como ele está usando valores do próprio y para substituir lá no nosso atributo original, ele pode fazer com que você overfit o dado, que você sobreajuste o seu dado, né? Que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente, né? A questão do overfit, mas ele pode favorecer esse tipo de coisa que é uma coisa ruim para os modelos. Mas aí, igual eu mencionei para vocês, a gente tem que testar. A gente tem que ver a melhor maneira aí através do teste de validação de modelo. Um outro ponto também que é muito importante, que a gente tem que levar em consideração, é a interação entre variáveis, né? O target encoder, além do problema dele pode incorrer em overfit, né? Existem outras estratégias para aplicar o target encoder que a gente pode mencionar, a gente pode conversar mais à frente. Mas um problema clássico também do target encoder é que se houver interação entre variáveis, ele não vai capturar isso, né? Como a gente está olhando individualmente, por exemplo, qual que é o valor da média que está equivalente ao meu atributo A. Depois, qual que é o meu atributo B. Mas vamos supor que a minha variável y ela depende da interação, por exemplo, de um atributo x, por exemplo, com o atributo y. Então, vamos supor que, por exemplo, o peso de uma pessoa ele não é somente função, por exemplo, da altura dele. Vai ser função, por exemplo, do tamanho do braço, tamanho do dorso, tamanho de diversas outras medidas que a gente pode tirar de uma pessoa. Isso está tudo correlacionado uma coisa com a outra para estimar a nossa variável-alvo, né? E quando existe esse tipo de interação entre os atributos, quando a gente faz o target encoder, a gente está simplesmente ignorando isso. Isso pode ser um problema, a gente pode perder em performance. Teste. Qual que escolhe? Através de teste. Então, eu vou falar isso diversas vezes para vocês, porque vocês têm que frisar. A pessoa que trabalha com modelos preditivos, ela tem que ter ela tem que conseguir, né? Vai fazer muitos testes, né? Então não tem escolha, a gente define uma métrica, a gente olha para o nosso dado, a gente vê mais ou menos qual que é a melhor estratégia, a gente tem que ter um conhecimento a priori do nosso dado, tem que ter um conhecimento a priori dos modelos que a gente vai utilizar, tem que saber os pontos negativos e positivos de cada um, mas no final das contas o que vai definir para a gente é o teste, né? A gente vai definir a melhor estratégia, e depois vai ponderar performance, poder preditivo e complexidade que a gente adicionou no nosso modelo. Bom, pessoal, então aqui a gente viu hoje diferentes estratégias para lidar com dados faltantes categóricos, como que a gente consegue codificar uma variável categórica para inseri-la em um modelo preditivo, e a gente, igual eu mencionei, a gente viu que testes é a melhor estratégia para a gente definir qual que é o modelo que a gente vai utilizar. E na próxima aula vai ser uma prática que a gente vai ver estratégias para visualização de dados categóricos. Até a próxima aula.